Todo mundo já teve que fazer o vestibular, e recentemente eu tive que fazer ele mais uma vez. Para esse novo vestibular, eu tinha que ler alguns livros que iam ser cobrados na prova. E um desses livros era a Obra Completa, de Murilo Rubião. Eu não conhecia nada do autor, então comecei a pesquisar sobre ele antes de ler o livro. Então, eu encontrei um gênero chamado realismo fantástico. O realismo fantástico pode ser considerado uma característica própria da literatura latino-americana, e é responsável por trazer elementos mágicos ao mundo real. Rubião é o maior representante dessa escola literária no Brasil. Eu nunca cheguei a terminar o livro, mas li boa parte dos contos, em especial O Ex-Mágico da Taberna Minhota e A Casa do Girassol Vermelho. Enfim, eu nunca cheguei a terminar esse livro, porque um dia eu me vi frente a frente com 100 anos de solidão e suas mais de 400 páginas. Gabriel Garcia Marques, ou Gabo, o autor dessa obra, foi um escritor colombiano de realismo fantástico, agraciado com o Nobel de Literatura pela sua obra. Esse livro é considerado o segundo livro mais importante escrito em língua espanhola, só perdendo para o clássico Dom Quixote. 100 Anos de Solidão se passa em um povoado chamado Macondo, baseado na cidade natal de Gabo, Aracataca, que inclusive já teve plebiscito para mudar o nome da cidade. O país não é citado, ainda que provavelmente seja a Colômbia. O livro conta a história de várias gerações da família Buendia, repleta de José Arcádios e Aurelianos. Todas as pessoas da família têm personalidades muito diferentes entre si, porém há uma característica que acompanha cada uma das 7 gerações dessa família. Essa característica é a solidão. A solidão acompanha os personagens enquanto presenciam fatos que só o realismo fantástico é capaz de proporcionar, como a presença de alquimistas, incontáveis guerras sem justificativa e chuvas de mais de 4 anos. A trama ainda faz inúmeras metáforas e críticas de situações que países latino-americanos passavam no século XX, e infelizmente passam até hoje. Principalmente a intervenção de conglomerados estrangeiros no cenário político e econômico local e as guerras decorrentes dessas disputas de poder. Esses acontecimentos fictícios foram baseados em fatos, como o massacre de trabalhadores bananeiros na cidade de Ciénaga em 1928, com um número desconhecido de vítimas, onde o governo colombiano massacrou seus próprios cidadãos para proteger os interesses de uma empresa estadunidense. Os trabalhadores foram apontados como comunistas e subversivos. A FARC, organização comunista que luta na Guerra Civil Colombiana, defende suas ações, consideradas terroristas, com base nesse e outros atos de terrorismo de Estado que o governo colombiano cometeu ao longo de sua história. Outro marco histórico foi a Guerra dos Mil Dias, que aconteceu entre 1899 e 1902, mais uma vez influenciada por estrangeiros, culminou na separação do Panamá e na posterior construção do Canal do Panamá. As temáticas presentes em 100 Anos de Solidão são extremamente importantes. A identidade latino-americana, a história traduzida em arte e a inspiração para futuros escritores latino-americanos são alguns exemplos. Gabo desistiu de praticamente tudo para escrever esse livro. Planejou terminar em 6 meses, levou 18, gastou todas suas economias, vendeu carro, pertences, até sua esposa se desfez de joias para poderem sobreviver. Mesmo após o término do livro, Gabo não tinha dinheiro para enviar os escritos até Buenos Aires. Dividiu em 2 partes e acabou, por engano, enviando a parte final. Tempos depois, recebeu um cheque de direitos autorais, que usou para pagar as inúmeras contas atrasadas. Gabo nos deixou em 2014, sendo considerado um dos maiores escritores do mundo. 100 Anos de Solidão vai ganhar uma adaptação em forma de série, produzida pela Netflix, ainda sem data prevista, com produção executiva dos filhos de Gabo. A maioria desse livro eu li no ônibus, enquanto eu ia até a faculdade que eu já fazia. E esse livro me acompanhou enquanto eu estudava para essa faculdade e para o vestibular do curso que eu queria fazer. Fazer o vestibular, por si só, já traz inúmeras dúvidas quanto ao futuro. Eu passava por essa sensação mais uma vez, e essa angústia com o futuro era ainda pior. E até hoje é o maior motivo das minhas noites de insônia. A solidão dos Buendia e a minha solidão andavam lado a lado naquela época, e ainda hoje coexistem. Porém, os Buendia fazem parte do mais importante livro da literatura latino-americana, o que faz da solidão dos Buendia imortal. A minha e a nossa solidão, por outro lado, só o futuro é capaz de nos contar. Como o pergaminho de Melquiades registrava, porque as estirpes, condenadas a 100 anos de solidão, não teriam uma segunda oportunidade sobre a terra.